Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a nossa disciplina de Termodinâmica aplicada à Engenharia Química 2. E nessa aula de hoje a gente vai dar início aí ao módulo 3 da nossa disciplina, tá? E nessa parte 1 nós vamos conversar sobre as funções de excesso. Antes de falar diretamente sobre as funções de excesso, vamos fazer um breve resumo sobre o estado atual da nossa disciplina, onde é que a gente está na disciplina e o que é que efetivamente vamos construir com esse módulo 3. Então pessoal, vamos fazer um breve resumo daquilo que a gente já viu e aonde a gente pretende chegar aqui com o módulo 3, tá? O que a gente viu durante as unidades 1 aí, basicamente, 2, né, na teoria do equilíbrio de fases, propriamente dito, dentro da estrutura de cálculo que viemos aplicando, era baseada ainda nas idealidades, tanto das fases líquidas quanto da fase vapor. Isso era representado pela lei de Raoult, que nos diz que XI, pressão de saturação, é igual a YI vezes a pressão total. Essa equação, embora útil, conforme vimos, tem a sua utilidade, conseguimos utilizá-la para calcular e representar o comportamento de alguns sistemas. É uma equação que apresenta problemas na determinação de equilíbrio de fase em uma vasta gama de sistemas, tá? Basicamente porque ela não consegue representar sistemas que têm interações fortes intermoleculares. Então, dentro ali daquela estrutura que a gente tem, basicamente a gente tem dois lados, um lado do líquido e um lado do vapor. O que a gente vai fazer aqui no módulo 3, basicamente, é representar e corrigir a não idealidade que acontece no lado do líquido. Para isso, a gente vai inserir um termo ali que aparece exatamente após a pressão de saturação, que a gente está chamando de coeficiente de atividade. Esse coeficiente de atividade ele vai ser determinado por meio do que a gente chama de funções de excesso. Então, o nosso objetivo aqui, na parte do módulo 3 da disciplina, vai ser determinar equações a partir de energia de Gibbs de excesso que possibilitem cálculos de coeficiente de atividade para que a gente consiga corrigir e representar melhor fases líquidas não ideais dentro dos sistemas de equilíbrio que iremos estudar. Agora que já sabemos onde a gente quer chegar com o módulo 3, tá? Vamos começar a conversar sobre as funções de excesso e sim, que são um objeto de estudo dessa parte 1 aqui, desse módulo 3. O cálculo da eficacidade de misturas líquidas, eles vão usar técnicas relativamente simples para serem realizadas, tá? Primeiro a gente vai definir uma solução ideal e depois a gente vai calcular os desvios da solução real que a gente possui em termos do que a gente chama de funções de excesso. Essas funções elas vão trazer para a gente expressões que vão ser usadas no cálculo das fugacidades via os modelos conhecidos aí como modelos de coeficiente de atividade, tá? Esses modelos, por sua vez, eles vão ser definidos através de funções de energia de Gibbs parcial molar. Nesse módulo, o que a gente vai estudar na prática são as aplicações e definições dessas quantidades e dessas funções de excesso. Então, nesse módulo em específico, a gente vai aplicar essas correções unicamente para a fase líquida, conforme eu acabei de comentar ali no nosso resumo e contextualização. A solução ideal, Misturas de fluidos reais, elas não vão formar soluções ideais dentro das condições que a gente estuda. Embora misturas de líquidos de natureza química similar, eles podem formar soluções com um comportamento muito próximo da idealidade, tá? Os termos de correção, que vão relacionar as propriedades da solução real em relação ao da solução ideal, são chamados de funções de excesso. Então, as funções de excesso nada mais são do que propriedades termodinâmicas das soluções reais que excedem as propriedades da solução ideal, nas mesmas condições de pressão, temperatura e composição. Então, para uma solução ideal, todas as propriedades de excesso necessariamente precisam ser iguais a zero, Por exemplo, vamos tomar como exemplo principal aqui na disciplina a energia de Gibbs de excesso, porque é com base nessa variável que a maioria dos modelos que a gente vai estudar serão desenvolvidos. Então vamos considerar inicialmente a energia de Gibbs de excesso. Com base naquilo que eu acabei de falar, a energia de Gibbs de excesso ela pode ser definida como energia de Gibbs da solução real, a condição de temperatura, pressão e composição, menos a energia de Gibbs da solução ideal, na mesma condição de temperatura, pressão e composição. Essa é a definição do que é uma função de excesso. A gente pode escrever definições similares para o volume de excesso, para a entalpia de excesso, para a energia interna de excesso, para a entropia de excesso, energia de Helmholtz de excesso, E as funções, as relações entre as funções de excesso são as mesmas relações que a gente tem para as propriedades totais. Dessa forma, a entalpia de excesso é definida como
a energia interna de excesso mais a pressão vezes o volume de excesso. A energia de Gibbs de excesso é definida como a entalpia de excesso menos a temperatura multiplicada pela entropia de excesso, e assim sucessivamente para todas as demais propriedades termodinâmicas. Conforme eu já comentei, nós vamos aplicar os cálculos e correções nesse módulo 3 dentro de soluções misturas líquidas. Então, o que a gente vai calcular aqui para corrigir a fase líquida são os modelos de coeficiente de atividade, e os modelos de coeficiente de atividade, por sua vez, são definidos com base na atividade. A atividade de um componente I em uma mistura, ao dada a condição de pressão, temperatura e composição, é definida, por sua vez, como uma razão entre a fugacidade do componente I nas mesmas condições da mistura e a fugacidade do componente I no estado de referência. O estado de referência vai ser o estado com a mesma temperatura da mistura e com a condição especificada de pressão e composição. Com base nisso, a atividade, então, na condição de temperatura, pressão e composição é equivalente à fugacidade do componente I na mistura, na condição de temperatura, pressão e composição do sistema, dividido pela fugacidade do componente I puro, na temperatura do sistema, em uma pressão de referência e uma composição de referência. Conforme eu disse, P0 e C0, que são pressão de referência e composição de referência, são condições arbitrárias, mas elas são especificadas. Então a gente precisa saber exatamente quais são essas condições para que a gente tenha esse estado de referência aqui muito bem definido. O coeficiente de atividade, que a gente vai chamar daqui para frente de γI, ele aparece quando a gente integra essa equação aqui, que a gente viu lá na unidade, no módulo 1 da nossa disciplina. A derivada da energia de Gibbs de I vai ser igual a RT, a derivada do Ln de φ de I. Se a gente integrar essa expressão para a solução real com o estado I puro, e a temperatura e pressão do nosso sistema, a gente pode escrever que a energia de Gibbs do componente I na mistura menos a energia de Gibbs do componente I puro é igual a RT Ln da fugacidade do componente I na mistura dividido pela fugacidade do componente I puro. Partindo dessa expressão, nós podemos adicionar e subtrair o termo RT Ln de xi no lado direito da equação anterior, de forma que a gente consegue escrever essa equação nesse formato que vocês estão vendo aqui, Essa razão que vocês veem aí de fugacidade do componente I na mistura dividido por xi vezes a fugacidade do componente I puro é o que a gente entende como definição do coeficiente de atividade. Então a atividade é definida como fugacidade do componente I na mistura dividido por xi vezes a fugacidade do componente I puro. Lembrando que a fugacidade do componente I na mistura dividido pela fugacidade dele puro é definido como atividade. Então, o coeficiente de atividade é a atividade dividido pela composição do componente I. Isso aí, claro, se a gente considerar o estado de referência como o próprio componente puro. Se a gente pegar uma solução ideal, a equação que a gente acabou de desenvolver ali para representar essa variação na energia de Gibbs aí dos componentes, que resultava na equação da própria fugacidade do componente I na mistura, vai se escrever exatamente como a energia de Gibbs do componente I na mistura menos a energia de Gibbs do componente I puro é igual a RT Ln de xi. Se a gente subtrair essa expressão da expressão geral que a gente obteve após somar os RT Ln de xi do lado direito da expressão anterior, a gente consegue chegar num resultado muito interessante. Com essa substituição, a gente consegue eliminar o termo RT Ln de xi, e assim a gente chega a energia de Gibbs do componente I na mistura menos a energia de Gibbs do componente I puro igual a RT Ln do coeficiente de atividade do componente I. O lado esquerdo dessa expressão que a gente acabou de ver, ela nada mais é do que a própria definição da energia de Gibbs de excesso parcial molar, de modo que a gente consegue simplificar e escrever essa equação como a energia de Gibbs do componente I na mistura de excesso é igual a essa derivada de NGE, onde GE é a energia de Gibbs de excesso em relação a NI, mantendo temperatura, pressão e número de mols de J constante. Isso aqui é igual a RT Ln do coeficiente de atividade. Essa é a equação base fundamental para o desenvolvimento de boa parte dos modelos de energia de Gibbs de excesso que utilizaremos para calcular coeficientes de atividade em misturas não ideais ao longo dessa unidade, desse módulo da nossa disciplina. Então essa é uma equação de extrema e fundamental importância ao longo do nosso módulo 3 aqui da disciplina de termodinâmica aplicada em engenharia química 2. Se a gente substituir a expressão anterior na expressão para a obtenção da energia de Gibbs parcial molar, a gente chega a energia de Gibbs parcial molar de excesso é igual a RT somatório em I
de Xi ln de gama I. Ou escrito em sua forma total, a energia de Gibbs de excesso vai ser igual a RT somatório I de NI ln de gama I. Então temos aqui relações, né, que permitem calcular a energia de Gibbs de excesso tanto em termos parciais molares como em termos totais, com a dependência das características composicionais do nosso sistema, da constante universal dos gases, da temperatura e do próprio coeficiente de atividade de cada um dos componentes. Aqui a gente tem um detalhe muito importante que eu preciso enfatizar com vocês, tá? Quando a gente fala de atividade, coeficiente de atividade, a gente sempre se remete ao conceito de solução ideal, mas é importante relembrar a vocês que dentro da estrutura de solução ideal a gente tem duas definições, uma dada pela regra de Lewis-Handel e outra dada pela lei de Henry. Na definição, né, na verdade, a própria definição do coeficiente de atividade, ela assume duas formas diferentes para essas duas regras aqui básicas e fundamentais, tá? Primeiro, pela regra de Lewis-Handel, o coeficiente de atividade ele é definido como a fugacidade do componente 2 na mistura, dividido por x2 vezes a fugacidade do componente 2 puro. Na regra de Henry, né, se ele seguir a lei de Henry, o coeficiente de atividade do componente 2, aqui eu estou colocando um asterisco, é igual à fugacidade do componente 2 na mistura dividida por x2 vezes a constante de Henry. O asterisco que vocês veem na definição do coeficiente de atividade pela lei de Henry, ele significa que esse coeficiente é normalizado, ou seja, transformado na unidade de forma assimétrica. Essa definição assimétrica ela quer dizer basicamente que se o coeficiente de atividade for definido por uma solução ideal de Lewis-Handel, para cada um dos componentes a normalização vai ser dada por coeficiente de atividade do componente I tende a 1 quando a composição do componente I tende a 1. Né? Essa normalização ela é válida para ambos os componentes quando a gente usa a regra de Lewis-Handel, tanto para soluto quanto para solvente, e por isso ela é conhecida como normalização simétrica. Quando a gente usa, né, a definição do coeficiente de atividade pela lei de Henry, né, ou pela solução ideal diluída, como é chamada também a lei de Henry, a normalização vai passar a ser coeficiente de atividade do componente 1 tende a 1, quando x1 tende a 1, sendo o componente 1 o solvente, e o coeficiente de atividade do componente 2 asterisco, observa o asterisco aqui, tende a 1, quando x2 tende a 0, sendo o componente 2 o soluto. E é por isso que essa normalização é dita assimétrica, porque ela é diferente para solvente e para soluto. Aqui na disciplina a gente não vai utilizar tanto a definição da lei de Henry, tá? Mas enquanto engenheiros químicos vocês vão se deparar muito com problemas que utilizam essa formulação assimétrica. Então tenham sempre em mente essa diferença na definição estrutural desse tipo de problema quando a gente trata de coeficiente de atividade na fase líquida. Então era isso que a gente tinha, pessoal, para essa parte 1 aí do módulo 3. Espero que tenha ficado claro essas definições estruturais dos coeficientes de atividade e dos próprios modelos de energia de Gibbs de excesso, a origem da energia de Gibbs de excesso em si. A gente vai se encontrar aí na próxima aula desse módulo ainda para discutir o procedimento de redução de dados, que é um procedimento que vamos usar de forma recorrente aqui na disciplina. A gente se encontra então nessa aula. Até lá!